Carl Jung morreu em 1961 sem saber que 30 anos depois um neurocientista mexicano estaria medindo com eletrodos e equipamentos de EEG exatamente o que ele havia descrito em linguagem simbólica e clínica. E Jacobo Grinberg-Silberbaum desenvolveu toda a sua teoria sem nunca enquadrá-la explicitamente dentro do sistema junguiano, embora as estruturas dos dois pensamentos se sobreponham com uma precisão que não parece acidental. Um chegou pelo sonho, pela psicose, pelo mito, pela clínica de pacientes que compartilhavam imagens que nunca poderiam ter aprendido. O outro chegou pelo EEG, pela gaiola de Faraday, pela câmara blindada, pela estatística. Um descreveu um campo. O outro mediu. Ou tentou. Bem-vindo ao canal. Hoje a gente traça o elo perdido entre a psicologia profunda de Carl Jung e a neurociência de Jacobo Grinberg-Silberbaum e pergunta se o que eles estavam descrevendo era a mesma coisa vista de ângulos opostos. Para entender a convergência, é preciso entender o que cada um estava propondo em seus próprios termos. Jung começou como discípulo de Freud. O inconsciente de Freud era pessoal. Era repositório das experiências reprimidas, dos desejos não aceitos, dos traumas não processados de um indivíduo específico. Cada pessoa tem seu inconsciente e ele é construído pela história daquela pessoa. Jung concordava que esse inconsciente pessoal existia, mas a clínica o forçou a ir além. Pacientes em estados psicóticos graves descreviam imagens, narrativas, símbolos que não podiam ter aprendido de nenhuma fonte acessível em suas vidas pessoais. Imagens que correspondiam a mitologias de culturas que os pacientes nunca estudaram, em detalhes que excediam qualquer possibilidade de exposição indireta. Um paciente sem formação clássica descrevendo espontaneamente um ritual que aparecia em papiros egípcios. Outro reproduzindo em delírio a estrutura de um mito gnóstico obscuro. Isso não podia vir do inconsciente pessoal. Tinha que vir de outro lugar. Jung propôs que por baixo do inconsciente pessoal existe uma camada mais profunda, que ele chamou de inconsciente coletivo. Não inconsciente de um indivíduo, mas o inconsciente da espécie. Uma estrutura psíquica compartilhada por todos os seres humanos, herdada não como memória específica, mas como potencial de forma, como predisposição para certas imagens, narrativas e experiências que ele chamou de arquétipos. Os arquétipos não são imagens fixas, são padrões. Estruturas que tendem a se preencher com conteúdo específico dependendo da cultura, da história pessoal, do momento da vida. O arquétipo da Grande Mãe não é uma imagem específica. É uma estrutura que em diferentes culturas se manifesta como Ísis, como Maria, como Kali, como a Terra, como o oceano. O mesmo padrão, formas diferentes. O inconsciente coletivo de Jung era, portanto, um campo compartilhado, não localizado em nenhum indivíduo específico. Acessado por todos, possuído por nenhum. Uma estrutura que existe na fronteira entre o psíquico e o biológico, entre o individual e o universal. Agora vamos a Grinberg. Grinberg partia de um problema diferente. Ele queria saber o que acontece no cérebro quando duas pessoas se comunicam em nível profundo. Não comunicação verbal. Comunicação empática, intuitiva, o tipo de contato que acontece entre terapeuta e paciente no momento de real conexão, ou entre duas pessoas que se amam profundamente ou num grupo em estado de coesão intensa. Para investigar isso, ele desenvolveu sua teoria sintérgica, que propunha que o cérebro gera um campo eletromagnético que se estende além do crânio e que pode interagir com os campos gerados por outros cérebros. Ele chamava esse campo de campo neuronal. E a hipótese central era que quando dois campos neurais entram em contato e atingem um estado de coerência suficiente, eles podem sincronizar, tornar-se, por algum período, um campo unificado em vez de dois campos separados. Nos experimentos que documentou, pares de sujeitos que estabeleciam estados de profunda conexão empática mostravam correlação entre seus padrões de EEG que não podia ser explicada por comunicação sensorial convencional. Os cérebros se tornavam mais similares entre si no momento em que as pessoas se tornavam mais próximas entre si. E ele ia além. Propunha que um cérebro operando em alta coerência, com seus dois hemisférios funcionando de forma altamente sincronizada, gerava um campo neuronal mais forte, mais coerente, mais capaz de interagir com o espaço ao redor. Um cérebro altamente sintérgico não apenas processava informação diferente. Ele alterava o espaço ao redor de uma forma mensurável. Agora coloque Jung e Grinberg lado a lado.
O inconsciente coletivo de Jung é um campo psíquico compartilhado que todos os seres humanos acessam, que carrega padrões estruturais, arquétipos, que se manifestam em sonhos, em psicose, em experiências místicas, em sincronicidades. Em momentos onde a fronteira entre o interior de uma pessoa e o exterior do mundo parece se dissolver. O campo neuronal de Greenberg é um campo eletromagnético gerado pelo cérebro que se estende além do crânio, que pode sincronizar com outros campos similares que, em alta coerência, altera o espaço ao redor, que conecta sujeitos separados de formas que instrumentos conseguem detectar. A pergunta que ninguém fez explicitamente, mas que os dois sistemas tornam inevitável, é esta: são o mesmo campo descrito em linguagens diferentes? Jung descreveu o inconsciente coletivo a partir de dentro, pela via da experiência psíquica. Greenberg tentou descrevê-lo a partir de fora, pela via da medição instrumental. Um usava a linguagem do símbolo. O outro usava a linguagem da onda eletromagnética. Mas o que os dois estavam apontando tinha a mesma estrutura fundamental. Um campo que conecta mentes separadas, que carrega padrões que nenhuma mente individual criou, que se manifesta na fronteira entre o individual e o coletivo. E há um conceito junguiano específico que a teoria de Greenberg ilumina de forma particularmente poderosa. Jung chamava de sincronicidade a coincidência significativa entre um evento psíquico e um evento físico que não tinham relação causal convencional, mas que se correspondiam de forma que excedia o acaso. O sonho que precede um evento. A imagem que aparece no momento exato em que algo distante ocorre. O padrão que se repete em formas que a estatística não consegue absorver como ruído. Jung não tinha mecanismo para sincronicidade. Era um fenômeno que ele documentava com cuidado, mas que não conseguia explicar em termos que a ciência de sua época pudesse processar. Ele sabia que era real. Não sabia como era possível. Greenberg oferece um mecanismo. Se os campos neurais de pessoas conectadas se sincronizam, se a atividade psíquica de uma pessoa pode influenciar a atividade de outra através da ressonância de campos. Se um campo neuronal de alta coerência pode interagir com estruturas físicas fora do crânio, então a sincronicidade deixa de ser um mistério inexplicável e se torna uma predição de um modelo físico específico. Quando dois campos neurais estão em ressonância, o que acontece não ecoa no outro. O que a consciência de uma pessoa processa pode aparecer na experiência da outra não por transmissão de sinal, mas por identidade de campo. E isso não explica todas as sincronicidades. Não resolve todos os casos. Mas oferece um caminho, uma estrutura física dentro da qual o fenômeno que Jung documentava clinicamente começa a ter um lugar. Há também a questão dos arquétipos. Para Jung, os arquétipos não eram ideias aprendidas. Eram estruturas herdadas, presentes no sistema psíquico humano antes de qualquer experiência individual. Predisposições para certas formas de experiência que se manifestam universalmente através de culturas e épocas. Greenberg, no contexto de seu trabalho com as crianças indígenas e com xamãs, observava que certos estados de alta coerência neural pareciam dar acesso a conteúdos que não podiam ser derivados da experiência pessoal do indivíduo. Conteúdos que se repetiam através de diferentes sujeitos em diferentes contextos com estrutura comum. O tipo de conteúdo que Jung teria reconhecido imediatamente como arquetípico. Se o campo neuronal se estende além do indivíduo e pode entrar em ressonância com campos similares através do tempo e do espaço, como Sheldrake propõe também com seu conceito de ressonância mórfica. Então, o acesso a conteúdos arquetípicos pode ser literalmente isso, ressonância com o campo acumulado de toda a experiência humana que compartilha aquela estrutura. Um sonho arquetípico não seria apenas produção interna do cérebro individual. Seria o cérebro individual entrando em ressonância com o campo de todos os sonhos que jamais tiveram aquela estrutura. O arquétipo como campo mórfico. O inconsciente coletivo como conjunto de todos os campos neurais humanos que já existiram, deixando sua impressão num substrato que qualquer cérebro suficientemente coerente pode acessar. E isso é especulação. Nem Jung nem Greenberg fizeram explicitamente essa síntese. Mas as peças estão todas presentes. E a síntese é coerente com os dados que ambos coletaram. Há um terceiro ponto de convergência que merece atenção particular. Jung desenvolveu o conceito de individuação, o processo pelo qual uma pessoa integra progressivamente os conteúdos do inconsciente, tanto pessoal quanto coletivo, numa totalidade consciente. O processo não é de eliminar o inconsciente, mas de ampliar a consciência para incluir o que estava excluído. O eu que emerge desse processo tem uma relação diferente com o coletivo. Não é mais sugado pelo coletivo de forma inconsciente.
Não está mais sendo movido por forças que não reconhece. Tem uma relação consciente com os padrões arquetípicos que antes o controlavam. Greenberg descrevia algo estruturalmente similar na linguagem de sua teoria. Um cérebro de alta coerência neuronal, um estado que ele chamava de alta neurosinérgia, experimentava o mundo de forma radicalmente diferente. A fronteira entre self e não self se tornava mais permeável. O sujeito não desaparecia, mas sua identificação exclusiva com os limites do corpo e da história pessoal se afrouxava. Havia acesso a um modo de experiência que ele descrevia como percepção de unidade, onde o que normalmente parece separado revela sua continuidade subjacente. A individuação junguiana e o estado de alta neurosinérgia de Greenberg descrevem o mesmo território de formas diferentes. Um é um processo psicológico de décadas. O outro é um estado neurofisiológico mensurável pelo EEG. Mas o que os dois apontam é a mesma direção, um modo de ser em que o indivíduo mantém sua consciência sem estar confinado pelos limites do indivíduo. Jung nunca teve os instrumentos de Greenberg, e Greenberg nunca construiu explicitamente a ponte para Jung. O elo entre eles ficou perdido na distância entre a psicologia profunda e a neurociência experimental, entre o símbolo e o eletrodo, entre Zurique no início do século XX e a Cidade do México no fim do mesmo século. Mas os dois estavam tocando a mesma coisa, um a partir do sonho que não deveria ser possível, o outro a partir do dado que não deveria existir. E o que os dois estavam tocando é a mesma questão central que a ciência ainda não sabe como formular sem perder a respeitabilidade. O que acontece quando uma mente deixa de ser apenas sua? Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o like, comentar, compartilhar e se inscrever para fortalecer o canal. Ative o sino para não perder nenhum episódio. A Latice conecta tudo, inclusive você.